diz: e tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu? O que, pessoal? Não foi Deus que feriu, mas eles entenderam que se eles perderam a batalha, porque Deus permitiu. Por que que Deus permitiu? Continue a leitura. Hoje, diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Olha aqui para o pastor de novo. Já preguei aqui que a arca era símbolo da presença de Deus. Era um caixote de madeira, depois eles revestiram de ouro. Dentro do caixote de madeira, que era a arca, havia alguns elementos sagrados, entre eles o maná, entre eles a vara de Araão e as tábuas da lei. Eles então olhavam para aquilo era símbolo de Deus, e tinha poder, pastor? Tinha. Se você ler a história, diz que quando eles atravessam o Jordão, eles carregam a arca no ombro, e cada passo que eles davam, o rio Jordão se abria. Tinha poder. A arca tinha poder. Aí nós aprendemos, Jeremias 3,16, que de lá para cá, você não tem mais que tocar numa arca, nem seguir uma arca. Hoje você segue a Deus. O véu do templo já se rasgou. No passado era a arca, hoje é o próprio Deus. No passado havia uma separação. A arca era símbolo da presença de Deus. E hoje para nós, o véu está rasgado. Você pode buscar Deus direto, sem precisar do Denilson, ou da arca, ou do Joaquim. Você busca Deus, que a ele você vai encontrar. Mas voltando aqui para não fugir, a arca tinha poder. O povo perdeu a batalha e disseram: então agora vamos buscar a Deus. Não é o que acontece? Tem gente que só busca a Deus quando a corda está no pescoço? Bem, eles buscaram. Mas olha o que acontece agora. Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Quando você está em pecado, você pode até buscar Deus, as derrotas vão continuar acontecendo. Ofni e Finéias estavam em pecado, mas buscaram a Deus, mas estavam em pecado. Mas buscaram a Deus, pastor, mas ainda estava no erro. Eles não se arrependeram dos seus erros. Olha o resultado, versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou, com grande júbilo, que a terra fez o quê? De tanto que eles gritaram, pessoal. O povo ficou tão feliz que eles começaram a gritar: ah! Todo o povo. Diz a Bíblia que naquela hora houve um terremoto, de tão alto que eles gritaram. Imagine a emoção que o povo estava, aquele fogo dentro do coração que eles estavam. Ah! Todo mundo gritando. Foi um grande grito, diz a Bíblia, que estremeceu. Os filisteus, quando ouviram aquilo, olha o que eles disseram. Versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. 7. Pelo que os filisteus se aterrorizaram. Olha que coisa séria. O inimigo ficou com medo, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Olha aqui, pessoal. O povo buscou a Deus, mas com tanta força, com tanto gosto, com tanta vontade, que eles gritavam: ah! E quando gritaram, os inimigos ouviram lá de longe, ficaram com medo. Disseram: ai de nós. Agora o povo buscou a Deus, agora o povo vai andar com Deus, agora nós não podemos mais, agora nós vamos ser destruídos. Os inimigos reconhecem, o diabo sabe que quem anda com Deus vence, pessoal. Vou repetir, o inferno sabe que se você andar com Deus, você vai vencer. Por isso que todas as vezes que você colocar no seu coração: eu vou buscar a Deus, você vai ter dificuldade. Quando você diz: eu vou jejuar, alguém te oferece comida. Quando você diz: eu vou fazer um propósito, alguém te faz desanimar. Quando você diz: agora eu vou ser santo, você vai ver gente pecador do seu lado. Quando você diz: agora eu vou vencer, você vai ter trombos, tropeços na sua vida. Mas olha o que diz a continuação. Versículo 8 de novo. Ai de nós, quem nos livrará da mão de quem?
O diabo sabe que Deus é grande, pessoal, que Ele é maior, que Deus é maior do que qualquer luta, do que qualquer dificuldade. Estes são os deuses que feriram aos egípcios, com todas as pragas junto ao deserto. Versículo 9, os inimigos ainda: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venham a servir os hebreus, como eles serviram a nós. Sede, pois, homens, vão para a peleja. Vou terminar no 10 por hoje. Então pelejaram os filisteus. Lê comigo aí. Não, você leu certo? Vamos ler de novo. Então pelejaram os filisteus. Não é os filisteus? Foram os israelitas? Mas eles não buscaram a Deus? Buscaram ou não buscaram? Buscaram. Ué, pastor, não estou entendendo. Lá atrás, diz a Bíblia que eles foram para a batalha, 4.000 morreu. Eles agora buscaram a Deus com toda a força. E o que acontece agora? Perde de novo? Ué, pastor, lá atrás não buscaram a Deus, foram para a batalha, 4.000 morreu. Agora eles buscam a Deus com toda a força e ainda perde a batalha? Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel. Quanto? Não buscaram a Deus, quantos caíram? 4.000. Agora buscaram a Deus, quantos caíram? Ué, pastor, não entendi. Piorou o negócio? Você percebe que vir à igreja, mas continuar fazendo o que aborrece a Deus não resolve, gente? Esse é o recado que Deus está mandando te dar. Eles buscaram a Deus com toda a força, mas eles continuaram fazendo as mesmas coisas que aborreciam a Deus. E apesar de buscar a Deus, fracassaram. A Bíblia diz: os que buscam a Deus não tem falta de nada. Você vir à igreja, vamos dizer que é o primeiro passo, mas se você não pratica o que você aprende, não adianta de nada. Você vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, isso é necessário, porque a fé só vem pelo ouvir. Mas se depois que você recebe a fé, se você não obedece à fé, não adianta de nada. O que nós estamos aprendendo aqui para terminar, pessoal? Eles sem poder perderam 4.000. A arca tinha poder. Vamos ver aqui amanhã, depois de amanhã, que é uma continuação. Vamos ver que quando os inimigos levam a arca para a casa deles, o templo que eles serviam caiu abaixo. A imagem de escultura, um dia eles colocaram a arca, foram dormir, quando amanheceram, estava sem a cabeça. Eles disseram: ué, será que passou um vento aqui e derrubou a cabeça da estátua? Bem, fecharam todas as portas, janelas, colocaram a cabeça no lugar, foram dormir. No outro dia estava sem a cabeça, sem os braços, tudo caído no chão. Eles disseram: será que está passando o ventaval aqui dentro? No outro dia, colocaram tudo no lugar, a arca lá dentro. No terceiro dia, diz a Bíblia que quando eles chegaram, abriram a porta do templo da imagem de escultura deles, a arca, ou a imagem de barro, estava tudo no chão. Eles pensaram: mas que negócio é esse? Ninguém entrou, estava trancado, ninguém entrou aqui. E eles então entenderam, era o próprio Deus. Eles reconheceram. Alguém pode pensar: pastor, mas eles buscaram a Deus, Deus não fez nada? Deus fez muito, pessoal. Deus continua sendo Deus. Deus não vai deixar de ser Deus por causa dos nossos erros. Deus não deixa de ser Deus por causa das nossas falhas. Ele continua sendo Deus. A arca na casa, dentro do templo de Dagon, que era o Deus, a imagem que ele serviu, se prostraram. Vamos ver isso aqui amanhã. Todos os homens tiveram hemorroidas, diz a Bíblia, e muitos morreram de hemorroidas. A Bíblia diz que nas plantações vieram ratos de todos os lugares da terra e comeram todas as plantações. O povo começou a viver em miséria. Ué, Deus não fez nada? Fez. Fez com que os inimigos se reconhecessem, dobrassem, curvassem e vissem que só o Senhor é Deus. Deus continua sendo Deus, pessoal. Mas na sua vida, se você for omisso, Deus não pode te abençoar. Você vem na igreja, você grita Deus, e Deus não te abençoa, porque você ainda está na prática do erro. O pecado de Eli
trouxe desgraça para ele, para os filhos dele e para toda aquela geração. Primeiro morre 4.000, agora morre 30.000. Já eram 34.000 perdas. Quem sabe você já perdeu dinheiro, emprego, marido, saúde. Eu lhe pergunto, o que mais você vai ter que perder para você abrir os olhos? Epa, eu preciso me acertar com Deus. Tem gente que você já perdeu o ministério, você está perdendo a tua empresa, você está perdendo tanta coisa e você não acorda. Ah, mas eu não fiz nada de errado. O Eli também não fez, mas ele sabia o que ele deveria fazer e ele não fez. O que Deus está mandando te trazer aqui hoje: cuidado com o pecado da omissão. Se está ao seu alcance, faça. Eli não repreendeu os filhos, às vezes tem que ser repreendido.